Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre frequência e probabilidade no Excel. Como que a gente faz o uso desses recursos nas nossas planilhas? Vamos entender? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Frequência e probabilidade são utilizados para o pessoal que faz análise de dados. Mas, por exemplo, você é um universitário da área que está fazendo uma disciplina de estatística. Aí teu chefe pediu lá, teu chefe não, né? Teu professor pediu, ó, vamos fazer no Excel uma planilha falando sobre frequência e probabilidade. Como que você faz isso no Excel? A gente vai mostrar para você. Então a gente fez um passo a passo, bem simples e didático, onde você vai conhecer a frequência e probabilidade. Tá bom? Se você não conhece sobre esse assunto, fique tranquilo ou fique tranquila, porque a gente vai detalhar passo a passo para você, conhecendo um pouquinho desses itens. Então vamos pegar aqui a planilha 1. Olha só. Aqui a gente já tem a planilha feita, mas a gente vai explicar através de um detalhe muito importante. Quando a gente vai fazer a análise de frequência e probabilidade de um conjunto de dados, a gente tem que analisar os dados em alguma situação. Então, por exemplo, imagine que eu fiz uma entrevista com pessoas, né, dos 18 aos 30 anos, tudo bem? E essas pessoas eu coloquei aqui um número do entrevistado, né, a idade dele, e depois eu coloquei aqui o sexo dele, né? Então eu posso fazer análise do sexo e depois também posso fazer análise da idade, utilizando os recursos de frequência e probabilidade. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a frequência, quantas vezes saiu, isso mesmo. Então eu posso utilizar a função frequência, como posso utilizar a função cont_c. A gente vai entender os dois modos. E o que é a probabilidade? É a probabilidade daquele número sair novamente dentro daquele conjunto de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui o uso da função prob, né, onde eu quero saber, por exemplo, qual que é a chance de eu entrevistar uma pessoa de 21 a 24 nesse universo. 37%. Olha só. Então pode ser 21, 22, 23 ou 24 anos. Mas se fosse uma pessoa, por exemplo, de 18 anos, a minha chance de entrevistar é de 11%. Olha só. Então temos outras funções e cálculos matemáticos que a gente pode fazer. Tudo bem? Vamos fazer isso juntos? Então vamos pegar aqui a planilha 2. Olha só. Então o primeiro passo que você precisa fazer é o seguinte. Você tem que ter os dados aqui de modo único, né? Que você tem no teu universo, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29. Então esses aqui são meus entrevistados, ó. Ok? Esses entrevistados você poderia colocar utilizando a função único e com a classificar, ou você faria simples, ó, vou copiar os dados, vou colar aqui, tudo bem, ó. Aí depois você vem aqui, ó, dados, você tem aqui, ó, remover duplicadas, eu vou continuar com a seleção e vou remover, ó, idade, tá? Ele removeu. Está classificado? Não. Aí eu seleciono, vamos lá na página inicial, classificar, ó, do menor para o maior, ó, continuar com a seleção atual. Pronto. Se você fosse utilizar a função único, aí é um outro detalhe, né? Aí é para quem tem o Excel 365, tá bom? Aí eu quero saber a frequência. Existe a função frequência e existe a função cont_c. Ambas servem para isso. Mas o que é a frequência? Quantas vezes aquela pessoa daquela idade foi entrevistada? Quantas vezes surgiu aquele número dentro do conjunto de dados? Então, por exemplo, aqui, ó, quantas vezes saiu 18? Ó, igual cont_c. Você pega aqui o teu intervalo de entrevistados, ó, ponto e vírgula, e colocaria lá, ó, 18 anos. Vamos ver quantas vezes saiu, ó, 2 vezes. Aqui, não sei se você reparou, tem um número de idades. Idades, pessoal, é esse intervalo aqui, ó. Então, eu vim aqui, ó, selecionei e dei o nome de idades. Vamos mudar o nome? Vamos colocar aqui, ó, entrevistados. Pronto. Então, aqui, ó, vou pagar igual, ó, cont_c, os meus entrevistados, ponto e vírgula, o número 18. Quantas vezes saiu o número 18 entre os entrevistados? Vou dar um Enter, ó, 2 vezes. Se eu clicar e arrastar, nós temos agora o número de vezes que saiu. Isso é a frequência.
Mas por que eu falei que existe a função frequência? A função frequência é uma outra função que nós temos no Excel que faz o mesmo tipo de funcionalidade que o CTC. Ele vai contar quantas vezes surgiu aquele valor dentro do intervalo. Só que aqui você pode combinar as matrizes. Então vamos lá, ó. Igual frequência. Primeira coisa que ele quer saber é a matriz de dados, que seriam os entrevistados. Ponto e vírgula, agora a matriz binária, que seria essas idades aqui, ó. Vou fechar. Se eu estou no Excel 365, se eu der o Enter, ele já vai lançar aqui. Se você não tiver com o Excel 365, dá um Ctrl Shift Enter aqui, ó. E depois clique e arrasta, ele vai passar a forma para os demais, tá? Vale lembrar que você precisa também travar esse intervalo, tá bom? Aqui ele já entendeu porque ele já fez o despejo, tá? Então ele fez a mesma coisa. Então eu posso utilizar a função frequência como posso utilizar o CTC. Fica a teu critério, tudo bem? Antes de ir para o termo probabilidade, que é um dos assuntos desse vídeo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está mostrando é apenas uma dica, um passo a passo em como fazer, por exemplo, análise de frequência e probabilidade em suas planilhas. Você quer aprender mais? Venha conhecer o curso de Excel Online. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você for para o primeiro comentário fixado, tem lá uma oferta exclusiva para você que acompanha o nosso trabalho, para você vir aprender Excel com a gente. Ficou curioso, ficou curiosa? Clica lá para você saber sobre essa oferta. Tudo bem? Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. É a primeira vez que no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora vamos falar da probabilidade, tá? O que vem essa probabilidade? É a chance desse número surgir novamente, né? É a chance real. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Ó, igual, eu vou pegar o 2 aqui, ó, 2 vezes saiu, dividido pelo total de itens daqui dos entrevistados. Quantos entrevistados nós tivemos? Então, ó, conte valores de entrevistados, que é o nosso intervalo. Fecho, vou dar um Enter, prontinho. O número, pessoal, deve aparecer para você assim, ó, em decimal. Vou clicar 2 vezes, ok? Vamos passar para a porcentagem. Acabei de passar para a porcentagem. Passando para a porcentagem, gente, a gente sabe a chance real. Então, por exemplo, o número 29, né? A chance de eu entrevistar uma outra pessoa com 29 anos é de 16%. A maior chance é de 21% para uma pessoa de 27 anos. Então eu sei que 27 anos é o número que mais saiu, não. Mas é o entrevistado que eu mais entrevistei. Então entrevistei mais pessoas com 27 anos. Mas vamos pensar o seguinte. Você quer saber qual que é a chance de você entrevistar alguém na faixa de 21 a 24 nesse intervalo? Olha que bacana isso daqui. Isso aqui é a função prob, que é a função de probabilidade. Vai avaliar um intervalo com 2 números, tá? Então vou pegar quem? Ó? O nosso intervalo da idade, que é o intervalo x. Em seguida, o intervalo da probabilidade, que eu acabei de calcular, que é a probabilidade individual. E agora eu coloco os limites, no caso 21 anos, ponto e vírgula, o superior 24 anos. Vamos fechar e dar o Enter. 0,36, passando para a porcentagem, 37%. Olha que detalhe interessante. Se você fizesse igual esse número, mais este número, mais este número, 37%. Na verdade, 0,36 e uns quebrados, tá? É a soma disso daqui, ó, desses valores, tá? Então, quando você faz o prob, você está fazendo isso. Se eu pegasse aqui, por exemplo, dos 19 ó, aos 24 anos, 42%, bastava pegar agora aqui, ó, e somar mais este valor aqui. Então, nesse intervalo de 19 até os 24, aumenta para 42% de chance de entrevistar. Olha só. Você viu como funciona, pessoal? É bem simples, é bem fácil, não é um bicho de 7 cabeças fazer cálculos de frequência e probabilidade no Excel. Vamos pegar o exemplo 3, que eu faço uma análise agora aqui do sexo. Olha só. Então vamos lá.
Se eu fosse, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o intervalo. Vamos nomear ele, ó, colocar aqui, ó, sexo é o nome do intervalo, tá? Utilizando, tá, pessoal, a função cont_c, ó, vamos pegar aqui, ó, cont_c, o intervalo é o sexo, eu quero saber a letra F. Quantas vezes saiu a letra F? Olha lá, ó, 6 vezes. Cont_c, vamos pegar aqui o intervalo que é o sexo, e vamos pegar a letra M. 13. 19, nós temos 19 entrevistados aqui. Então a probabilidade de acontecer seria o quê? Ó, igual 6 dividido, né, ó, por cont valores. E aí a gente pega aqui o sexo. Opa, só fechei aqui, ó. Pronto, olha lá. 32%. Por quê? Ó, já estava na porcentagem, tá? Ó, vai estar em número, depois você passa para porcento. E aqui, ó, se eu clicar e arrastar, ó, 68%. A soma desses dois vai dar 100%. E aqui, pessoal, tá um detalhe muito importante que é preciso ser dito. Caso você venha fazer a frequência desses termos, não vai dar certo, tá? Porque a frequência ela trabalha com conjuntos numéricos, tá? Então só vai trabalhar com números. Então quando você tem números, ele vai conseguir fazer a contagem da frequência. Com letras ele não faz, ok? Então caso, por exemplo, caia numa prova de estatística, eu já vi acontecer isso, e a pessoa foi lá, vou aplicar a função frequência, vai dar 0, tá? Porque ele não consegue calcular com base na letra, no caractere de texto que foi digitado, mas sim em números, tá? Então aqui, ó, não funciona. Então tem que tomar muito cuidado nisso, tá bom? Eu deixei esse detalhe para contar para você no final, para ficar mais fácil o teu entendimento e dar preferência às vezes até com o cont_c, que eu acho muito mais fácil na hora que você deseja. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje apresentamos para vocês aí a função frequência, a prob e o cont_c, onde você vai utilizar quando? Para realizar aí as probabilidades e frequências em suas planilhas. Bom, vou ficando por aqui, mas lembre-se, o cupom promocional tá lá no primeiro comentário fixado com uma oferta exclusiva para você. Mas corre lá que os cupons são limitados exclusivamente hoje. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.